Queridos amigos e irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe sempre e nos guarde na sua paz. Há alguns anos eu tomei conhecimento de uma história que hoje circula na internet de uma forma reeditada, que teria ocorrido em um ambiente de aeroporto. O check-in estava lotado e um homem aproxima-se da funcionária da companhia aérea e exige que seja atendido na frente dos outros. Ela então calmamente explica que para atendê-lo ele teria que, obviamente, ir para a fila como os demais. O homem então lança um olhar furioso para a moça e faz aquela pergunta clássica: você sabe com quem você está falando? Ela então tranquilamente pega o microfone e anuncia: senhores passageiros, com a sua atenção, existe um homem aqui que está perdido. Aqueles que porventura puderem ajudá-lo, queiram por gentileza se dirigir a esse balcão. A história ainda prossegue, mas essa história ficou muito conhecida como uma resposta à altura diante de um ato de arrogância, mas eu particularmente gosto de pensar nessa história como um convite, como uma reflexão ao autoconhecimento. Aquele homem que estava movido pelo ego inflamado, eu penso que ele pode muito bem simbolizar o grande desafio que nós temos de conhecermos a nós mesmos e sermos, nas nossas atitudes, quem de fato nós somos. Essa questão é tão importante para o nosso progresso espiritual, é tão fundamental, como disse o Jânio, nós não temos como fugir dela, graças a Deus, porque em nós está o manancial divino, está a centelha divina, está o amor e coisas fantásticas que com palavras não conseguimos entender. Mas essa importância é tão grande que Allan Kardec, ao fazer a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta então qual é o meio mais eficaz para vencermos o mal e conseguirmos progredir nessa vida. E ninguém menos que Santo Agostinho responde: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec faz em seguida a pergunta que todo mundo tem vontade de fazer, né? Ok, nós compreendemos a profundidade e a sabedoria dessa necessidade, mas como é que a gente vai se conhecer? Qual é o método? E Santo Agostinho dá algumas dicas preciosas. Ele conta o próprio exemplo, dizendo que ao final do dia ele fazia uma reflexão, vendo o que ele tinha feito de bom, o que não era tão bom, fazendo os ajustes necessários. Ele também dá outra dica legal para que nós não caiamos na armadilha do auto-engano. Ele diz: veja as suas atitudes, veja se você aprovaria as suas atitudes no outro. Se no outro você não aprovar, então, opa, cuidado. Talvez você esteja justificando as suas. E ele até diz que você pode ir além. Se tiver inimigos, não deixe de considerar a opinião dos inimigos, porque muitas vezes esses inimigos não terão nenhuma consideração em dizer realmente o que pensam sobre você e de repente algumas coisas podem ser verdade. Mas todas essas dicas, todas essas colocações são sempre muito importantes porque nos lembram a necessidade dessa viagem. E todas as tradições espirituais, todos os mestres, eles sempre colocam essa condição para que nós possamos crescer, evoluir e sermos felizes. Entre os livros que eu já li a esse respeito, eu selecionei um que eu acho, então, como o Jânio disse, muito simples e muito gostoso da gente ler e muito interessante para fazer uma reflexão sobre essa viagem ao nosso mundo interior. Chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura. Um livro de 100 e poucas páginas que você lê, não sei se no fôlego, não sei se o fôlego do Jânio é tão grande, mas eu consegui ler em 40 minutos, 50 minutos, não consegui ter um fôlego tão grande assim. Mas é um livro que vale a pena ler, reler, estudar, porque ele narra a história de um cavaleiro que ele acaba ficando preso na armadura, esquecendo quem ele de fato é,
E aí o livro todo é mostrando como é que ele se livra dessa armadura. A história se passa há muito e muito tempo atrás, numa terra muito, muito distante. E esse cavaleiro ele era muito conhecido pela sua armadura brilhante, porque era um homem que buscava os conflitos, a guerra. Ele vivia resgatando donzelas, matando dragões. Ele queria ser o primeiro do reino. E nas horas vagas ele lustrava a sua armadura para ficar cada vez mais linda, mais bonita. E quando tinha um tempinho a mais, ele continuava resgatando donzelas, embora as donzelas nem quisessem ser resgatadas, algumas delas. Por isso, algumas donzelas até estavam furiosas com ele, mas ele dizia que isso aí era osso do ofício. O negócio dele era realizar, porque ao fazer isso, as pessoas iriam dizer que ele era bondoso, gentil e amoroso. E ele pensava que era de fato assim. Ele tinha uma mulher muito sábia, um filho jovem, mas ele não dava atenção à sua família, porque o tempo dele todinho era reservado para realizar, para ser o primeiro, para que as pessoas vissem o quanto ele era corajoso, bondoso, habilidoso, generoso. Até que um dia a mulher não aguentou e disse: olhe, ou você tira essa armadura para eu saber quem você é, ou então, como diria aqui no Ceará, eu pego o beco. Não fala assim não, né? Mas eu vou embora, eu vou embora. Ele então fica naquele dilema terrível, o que é que eu faço? E ele resolve não perder o amor da mulher. Mas ao mesmo tempo, puxa, a armadura revelava quem ele era na visão dele. Com a armadura, ele podia saber que ele era bondoso, gentil e amoroso. Mas aí, diante desse dilema, ele realmente opta por tirar a armadura. Só que ele não consegue, porque a armadura ficou presa. No passado, ele gostava tanto da armadura, se enamorou tanto dela, que ele começou a jantar com ela, começou a dormir com ela, e com o tempo nem tirava mais. Anos se passaram, por isso a armadura estava emperrada. E aí ele sai em busca de retirar essa armadura. Nesse primeiro momento do livro, eu acho interessante, porque narra uma realidade muito presente no nosso cotidiano. O dilema de abrir mão daquela armadura, daqueles conceitos, daquelas crenças que formaram a nossa armadura exterior e que costumam dizer para a gente quem nós somos. Quem é você? Ah, eu sou o doutor fulano de tal. Ah, eu sou o professor fulano de tal. Ah, eu sou importante por isso ou por aquilo, porque eu fiz um feito tal ou porque eu tenho tal posse. São as armaduras que vão sendo criadas. E chega um momento da vida que é muito difícil abrir mão dessa identidade. Puxa, afinal de contas, ela me dá poder, ela me dá admiração, as pessoas gostam de mim. Como é que eu vou abrir mão para ir atrás de uma coisa que eu não conheço? E aí, nesse momento, o cavaleiro ainda não se dá conta de que ele já é bondoso, já é gentil e amoroso naturalmente, potencialmente. É essa certeza que faz com que nós tenhamos a coragem de fazer essa viagem interior. Não há nada a perder. Não há nada a perder, só a ganhar. As armaduras do ego exigem que nós sejamos sempre atentos, correndo sempre, ganhando mais, sempre possuindo coisas, sempre provando para os outros o quanto nós somos bons, o quanto nós somos mais. Isso consome a energia da vida, que poderia ser utilizada para usufruirmos o prazer de simplesmente viver. O cavaleiro prossegue em busca de Merlin, que fica numa floresta. O bobo da corte é quem indica o caminho para ele. E ele vai então atrás desse guia. E ele roda a floresta, passa muito tempo andando em todas as direções, como sempre fez, e só quando estava muito exausto é que finalmente, já sem forças, ele encontra o Merlin. Também aí, fiquei pensando, quando a gente está em busca do autoconhecimento, parece que a gente entra mesmo numa floresta desconhecida. Que negócio é esse de se conhecer? O que é que eu vou encontrar? E meu lado sombra? Isso é muito chato olhar para algumas coisas que eu não quero ver. Parece mesmo uma floresta escura. E às vezes nós entramos nesse caminho fazendo as mesmas estratégias que usávamos antes. E o livro mostra de uma maneira singela que é necessário simplesmente relaxar. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O nosso ego, pelo menos o meu, queria que o meu mestre fosse um ser bacana, bonito, de barbas brancas. Mas a vida é muito sábia e nem sempre nos dá um mestre assim. Às vezes ele nos dá um mestre através da energia que nós precisamos para realizar as coisas ou para aprender. A energia das dificuldades, que às vezes se manifesta através de alguém
que testa a nossa paciência. É um mestre testando a nossa paciência. Às vezes, a energia do mestre se manifesta através de alguém ou de uma situação que trabalha a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa capacidade de acreditar na vida, dizer sempre sim à vida, de acreditar que nós podemos, são a energia do mestre. Quando nós estamos preparados, ela aparece. Então, após vencer esse dilema de buscar a nós mesmos e de encontrar o nosso guia interior, que sempre existe, a nossa abertura interior para receber, Merlin então indica que ele, para chegar no cume da verdade, ou no monte da verdade, ele tem que passar por 3 etapas. Ele tem que passar pelo castelo do silêncio, o castelo do conhecimento, e o castelo da vontade e da ousadia. Ele então sai acompanhado de 2 mini-guias, um esquilo e uma pomba, por sinal muito inteligentes e mais sábios do que ele. Então vai lá dirigindo os dois vão conduzindo o cavaleiro. E o cavaleiro chega então no castelo do silêncio e fica apavorado com tanto silêncio. Vocês já experimentaram o que é o silêncio? Conheço uma pessoa que participou de um retiro de meditação de 10 dias sem falar, falava muito pouco. Ele disse, olha, no primeiro dia, depois de algumas horas, começou aquele silêncio horrível, avassalador, porque havia um silêncio externo, mas os pensamentos estavam em tempo de explodir. Era uma zoada terrível. Ele disse, lá para o horário da tarde, final da tarde, eu estava quase enlouquecendo. E por muito pouco eu não saí correndo. No segundo dia eu estava lá meio resignado, mas ainda muito cansado, porque era silêncio demais. Só no terceiro dia foi que eu comecei a entrar num local dentro de mim que eu pensei que nunca existisse, onde os pensamentos silenciaram, onde eu encontrei um momento de paz, uma paz que até então eu não conhecia. E aí eu pude entrar em contato com o meu eu superior. E interessante que aconteceu isso no livro. No cavaleiro, através do silêncio, entra em contato com seu guia interior, com seu eu superior, que todos nós possuímos. E é muito fácil a gente entrar em contato com ele. Nos momentos de tranquilidade, de paz, se nós fizermos realmente esse contato interno, se fizermos realmente a pergunta que nós queremos fazer, a resposta vem. As dicas aparecem, os caminhos são apontados, porque a sabedoria já existe dentro de nós. O cavaleiro então continua, aprende sobre o silêncio e aprende ainda que para exercitar o silêncio é interessante aprendermos a ouvir também. E ele se dá conta de que ele não ouvia ninguém, ele não ouvia sua esposa. E ouvir, é como disse agora há pouco o Tom, é estar presente com a outra pessoa, não só ouvindo o que ela diz, mas o sentimento que está subjacente ao que ela diz. Ficar em silêncio é muito mais do que ficar calado, ficar presente. É desenvolver a capacidade de testemunhar o que acontece em nós. Ser testemunha apenas, sem criticar, sem condenar, sem justificar, apenas testemunhando. Quem testemunha? O eu superior, a centelha divina, o lado sábio que habita em nós. Vencida essa etapa, o cavaleiro vai para o castelo do conhecimento, que é um castelo enorme, de portas de ouro. E quando ele chega nesse castelo, ele começa a aprender sobre a sua vida. Começa a se dar conta das coisas que ele fazia. O conhecimento sobre si mesmo leva ele a perceber que ele projetava a culpa na esposa. A esposa tinha que ser culpada pelo que acontecia de ruim com ele. Como é que ela não o compreendia? Por que ela tinha que exigir que ele tirasse a sua armadura? E aí o castelo do conhecimento ensina ele a não projetar culpa nas pessoas, a assumir responsabilidade pela nossa própria vida, porque isso é um sinal de crescimento. Ninguém pode ser culpado pelo que nos acontece. Tudo que nos acontece é experiência e nós atraímos essa experiência. Ninguém é culpado, somos apenas responsáveis e somos espíritos em desenvolvimento, em crescimento, buscando aprender cada vez mais. Então, o castelo do conhecimento ensina que o conhecimento serve para iluminar o lado sombra que ainda existe dentro de cada um de nós. E nessa fase, vale muito buscar a ajuda de amigos experientes, ou quem sabe fazer uma terapia, para que nós não tenhamos medo de olhar esse lado sombra, já que atrás do lado sombra, ou no lado sombra, quando o conhecimento que é a luz ilumina, aparecem as nossas virtudes, aparecem as coisas bacanas, a força que muitas vezes também está armazenada, guardada. Cavaleiro prossegue.
passa pelo castelo do conhecimento e chega no castelo da vontade e da ousadia, e lá ele vai enfrentar o dragão do medo e da dúvida. Um dragão que muitas vezes está tão presente no nosso dia a dia. Recentemente, ouvi falar da profecia que dizem, atribuída aos maias, que em 2012 o mundo vai se acabar. E aí começa o medo. E o medo faz com que nós percamos o contato com quem nós somos, com a essência divina, que diz, nada que aconteça vai lhe atingir, porque você é indestrutível. Mas o medo também está presente nas nossas decisões, no dia a dia. Medo de perder, medo de não ser amado, medo de ser menosprezado, medo de que as pessoas não reconheçam o nosso valor. E aí, para enfrentar o medo, para enfrentar o dragão do medo, ele precisa realmente entrar em contato com a força que ele tem, e aí ele vai, enfrenta o dragão, vence o dragão, mas vence a partir da constatação de quem ele é. O medo e a dúvida se transformam num dragão pequenininho, do tamanho de um sapo. Aí o dragão vai e lança umas sementinhas da dúvida, ele vai e diz, isso aí não me atinge. Aí o dragão diz assim, tudo bem, eu vou embora, mas de vez em quando eu vou aparecer na tua vida, trazendo o medo e a dúvida. Ele diz, pode vir, porque quando vier eu estarei mais forte e você estará mais fraco. E aí ele segue para a última etapa, que é chegar no cume do monte. E para isso ele escala um monte muito difícil, e chega um momento que ele fica pendurado por uma pedra, e aí ele precisa soltar-se da pedra, que a pedra significava as suas crenças, os seus julgamentos, a sua identidade, aquilo que ele pensava que ele era. Ele precisa abrir mão disso para entrar no desconhecido. E só a muito custo ele faz isso. Mas quando ele faz isso, ele se entrega a essa força que está no universo. A força que é Deus, a força que é a vida, e que está tão presente mais do que nunca dentro de nós. E quando ele entra em contato, ele começa a cair para cima. E de repente ele vai subindo e chega ao cume do monte. E aí ele finalmente se dá conta de que chegou onde queria chegar. Percebe o valor que ele já possui, chora de gratidão e as suas lágrimas derretem a última etapa que ainda tinha da sua armadura. E ele então promete a si mesmo que nunca mais vai usar armaduras. Por mais brilhante que ela fosse, não interessa mais. As pessoas nunca mais vão vê-lo de armadura. Ele vai ser quem ele é. E de repente ele não se dá conta de que uma luz muito mais brilhante, borbulante, maravilhosa, muito mais do que a armadura, estava emanando dele. Muito mais potente do que a luz da armadura. Porque a nossa luz interior é sempre muito mais forte do que qualquer autoimagem que a gente projete. É impressionante como isso é verdade, mas também é impressionante ainda no nosso nível de evolução, como às vezes é difícil nós acreditarmos nisso. Mas é preciso experimentar, porque tudo isso que eu falo são palavras, são conteúdos. E o Eckhart Tolle, no seu livro O Despertar de uma Nova Consciência, ele diz que conhecer a si mesmo, conhecer é diferente de conhecer sobre si mesmo. Conhecer sobre si mesmo são os títulos, são os conteúdos. Conhecer a si mesmo é ser quem nós somos. E para isso, nós precisamos experimentar, entrar nesse silêncio com coragem, porque nós já somos bondosos, gentis e amorosos. Já somos tudo isso. Se nós já somos, não há por que temer. Podemos entrar nessa viagem sem medo. Nada irá nos acontecer. Nada irá nos acontecer. Aí eu fiquei pensando, quando o Jânio me convidou para fazer essa palestra, foi agora recente, já estou começando a me justificar, olha o EHI funcionando. Aí eu pensei assim, eu vou começar com essa história sobre o homem que não sabia quem ele era, e vou terminar com uma de alguém que sabe quem ele é em essência. Chama-se Nando Cordel. O Nando Cordel chegou à conclusão de que ele é luz. E ele gravou um CD lindo chamado Doce Luz. A luz que há dentro de cada um de nós. Ele não chegou lá, ele não diz isso, mas ele diz que sabe que ele é luz. E sabendo que ele é luz, ele pode entrar sem medo nessa viagem, porque no final das contas vai dar tudo certo. Aí eu disse assim, eu vou recitar esse poema.
Aí meu ego, olha só, comecei a testemunhar um diálogo estranho lá dentro de mim. O ego dizia assim: rapaz, deixa de besteira, não vai fazer isso não, tu é doido. Na frente de todo mundo, se tu gaguejar, rapaz, o que é que vai ser? Tu não tem o talento do Luciano Klein, não inventa não, rapaz, não inventa, não vai fazer isso não. Aí eu fiquei olhando, testemunhando, chamei o meu eu superior e disse: o que é que você acha? Ele disse: calma, não tem problema não, fala. Se você gaguejar, se você errar, não tem problema não, você já é bondoso, gentil e amoroso, e as pessoas também de lá já são, tá tudo certo. Se você se sentir mais seguro, você pode levar uma colinha. Aí eu fui e trouxe uma colinha. Afinal de contas, meu superior assim não está com essa bola toda ainda não. Mas aí eu pensei, bom, eu vou lá. Vou porque assim, não adianta só falar, tem que participar, né? Me enchi de coragem e disse: eu vou falar o poema de Nando Cordel. Porque assim como ele teve coragem de falar coisas tão bonitas, eu vou me dar direito também de errar e tentar falar, porque aconteça o que acontecer, nada vai me atingir, porque em síntese eu, como todos vocês, já somos luzes. Nando Cordel diz assim: quando eu criei coragem para olhar o meu interior, eu descobri que a vaidade, o orgulho e o egoísmo ainda governam e atordoam a paz que também mora em mim. Descobri que sou cego da beleza infinita, cego do tesouro da caridade que faz tantos corações harmoniosos e divinos. Eu ainda valorizo as paixões, as ilusões e quase tudo que é transitório. De que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Eu vou meditar. Vou construir em mim um homem novo, sem medos, sem receios, sem mágoas. Um homem honesto, sereno. Rogarei a Deus forças para iluminar a minha alma, ainda muito necessitada de autoconhecimento, que se melindra facilmente, que briga, perde o sono, se altera, que sofre por antecipação. Preciso investir no amor. Eu vou mudar. Eu vou ser feliz, porque depois de muitas observações eu começo a perceber que todos nós, sou filho da bondade, herdeiro do universo, sou luz. Muito obrigado, boa noite.